Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Texto de Hebreus, no capítulo 11, eu quero ler o verso 1, depois nós vamos pular lá para o verso 13. Verso 1 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. E o verso 13: Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a Tua palavra nessa noite, que possamos ouvir a Tua voz, e precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser alimentados por Ti, Jesus. Fala conosco nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre fé. E eu quero falar dentro de um contexto do que eu falei semana passada, e me permita recapitular para você. Se você não assistiu a ministração, está lá no YouTube. Não é propaganda, mas eu acho que pode te edificar. Mas semana passada, dentro de várias coisas que eu falei um negócio. Eu disse que em momentos como nós estamos vivendo hoje, em momentos de tragédia como nós estamos vivendo hoje, normalmente as pessoas elas têm duas respostas. Uma delas é quando elas batem nessa parede que todos nós batemos e nos tornamos impotentes, onde nós nos sentimos incapazes de seguir adiante. Tudo que nós fazemos parece que não é o suficiente. Pessoas, muitas delas dizem o seguinte: não, cara, Deus não pode existir. Porque se Deus de fato existisse, e um Deus ainda que se autoproclama um Deus de amor, não pode, essa tragédia não pode estar acontecendo, não tem como existir um Deus que está lá e está inerte, ou se existe, Ele criou o mundo e abandonou esse mundo, porque Ele não está olhando para cá, Ele não está cuidando da gente, então não, cara, não pode existir. Não, um Deus que de fato existe, é bom, Ele não permitiria que essas coisas aconteçam. Essa é uma resposta que as pessoas, muitas das vezes, elas dão para situações semelhantes a essa que nós estamos vivendo. A segunda resposta que pessoas dão diante disso, quando batem nessa mesma parede e se tornam incapazes, se sentem impotentes, normalmente elas dizem o seguinte: Deus, se Tu não vier, eu não sei mais o que fazer. Se Tu não vires sobre nós, eu não tenho mais como seguir adiante. Eu me sinto impotente, incapaz de seguir, eu não tenho forças para continuar seguindo o Senhor, eu preciso que Tu venha e me ajude neste momento, porque sim, eu estou cansado, eu estou sem esperança e eu preciso de Ti. Bom, é para essas pessoas que eu quero conversar hoje à noite. É com essas pessoas que eu quero falar de fé nessa noite. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, o texto de Hebreus capítulo 11, talvez é o texto mais famoso da fé. Porque ele diz o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Ou seja, eu tenho uma convicção clara e uma certeza de coisas que eu ainda não tenho, mas terei. Eu ainda não alcancei, mas alcançarei. Então a fé, ela tem, e é quase que ponto pacífico quando nós pensamos em fé, que fé ela está atrelada à conquista. Eu chego e alcanço algo. Então, normalmente nós dizemos assim, aquela pessoa ela é uma pessoa de fé. E por que ela é uma pessoa de fé? Porque, cara, ela ora pelos enfermos, os enfermos são curados. Ela tem uma necessidade, ela ora e as coisas acontecem. Vai lá e pede oração para aquela pessoa, porque ela é uma pessoa de fé. Por que ela é uma pessoa de fé? Porque quando ela pede alguma coisa, o céu responde. A resposta a essa oração é a conquista. Então, nós temos uma concepção muito clara, às vezes, de que a fé, ela quando ativa, ela gera resultados. Ela me traz alguma coisa. Então, quando o resultado não vem, nós questionamos a nossa fé. Quando o resultado não aparece, claro que nós questionamos a nossa fé. E não só a nossa fé, nós questionamos a fé em geral. Porque num conceito que nós temos, fé é resultado. Fé é chegar a algum lugar. Não agora, mas eu vou alcançar. Esse texto de Hebreus, na sequência, que eu não li ele, mas ele fala sobre vários homens de fé, e normalmente, a gente fala na igreja, que o texto de Hebreus capítulo 11, ele descreve o rol da fama dos homens de fé.
ele fala de Abraão, ele fala de Abel, ele fala de Moisés, ele fala de tantos homens ali, descrevendo a grande fé que esses homens tiveram. Mas olha que interessante, no verso 13 que eu li para vocês, diz o seguinte: todos estes quem? Estes do rol da fama, morreram na fé. Então eles eram homens de fé, não era qualquer pessoa, eles eram homens de fé, testificado, não, esses aí eram da fé, não eram qualquer pessoa, eram da fé. Mas olha o que diz depois: não alcançaram a promessa. Mas que fé que é essa, cara? Que fé que é essa? Que é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não vemos, que nós vamos então, portanto, ter resultado. E ali diz que esses homens morreram na fé, mas não alcançaram resultados. Eles não atingiram os seus objetivos. E aí diz, viram de longe, saudaram a promessa, mas não chegaram lá. Que fé que é essa? Que fé que é essa que não consegui ter o resultado? E aí nós vemos, por exemplo, que está nesse rol daqui, da fama, da fé, o tal do Abraão, que era já um senhor de idade, já estava meio acabadinho, né? Estava naquela fasezinha, a nega dele também já não era das mais inteiras, né? Ela já estava meia boca, né? A veinha dele, que já não podia mais ter filho, e Deus aparece para ele e diz assim, dá a ele uma promessa, e diz assim, olha só, tu vai ter um filho, e não só vai ter um filho, a tua geração, ela será incontável, ela será como as estrelas do céu, a areia do mar, tu não vai poder contar. Abraão tem um filho e morre tendo um filho só. E aí tu pensa assim, tá, mas cadê a geração de estrelas do céu, areia do mar? Cadê essa multidão? Isso aconteceu? Aconteceu, nós sabemos que aconteceu. Nós sabemos que Deus foi fiel na sua palavra, Deus foi fiel na sua promessa, mas Abraão não viu isso. Ele só enxergou a promessa, o início dela, que foi no seu filho, e ele avistou de longe, ele saudou a promessa, mas ele não entrou naquele lugar. Nós vemos Moisés, que Deus chama ele e diz assim, cara, olha só, eu vou te conduzir, tu vai ser um líder que vai tirar o povo do Egito e tu vai entrar na terra prometida. Moisés, à vista de longe, sauda a terra, mas não pisa na terra. Eram homens de fé, homens que viveram na fé e que não alcançaram a promessa. E aí nós começamos a perceber que fé, ela transcende o resultado. Fé não é só o quanto eu conquisto, mas fé é o quanto eu confio na palavra que do céu veio para mim. Independente se eu alcanço aquilo que ele me disse ou não, o importante é eu confiar de que Deus continua sendo bom. E eu sei que é difícil em momentos como esse, nós confiarmos de que Deus é bom, porque de novo, parece que não faz sentido tudo o que está acontecendo. Algumas enchentes atrás, alguns anos atrás, na verdade, nós ainda tínhamos a escola de ministérios, um amigo meu me liga lá de Canudos, na Vila Getúlio Vargas, em uma das outras enchentes, tantas que já assolou aquele bairro. E ele me liga e diz, Anderson, a enchente está chegando no nosso negócio, ele tem uma ONG, e a ONG dele, olha que legal, cara, ele é no meio da vila, é lá no meio da vila, e ele criou toda uma estrutura, um prédio, máquinas de sapato, e ele ensinava os adolescentes a fazer o sapato. E eles então, ele dava uma profissão a esses adolescentes, e eles começaram a desenvolver um produto que foi exportado para a Europa, foi premiado na França, é uma história muito bonita, e de repente ele me liga e diz, Anderson, eu preciso urgente, porque a água está subindo. Quando nós chegamos lá, peguei 2 carros, enfiei todos os alunos para dentro, a maioria mulher, foi mulher tudo, para lá carregar máquina, e nós chegamos lá, a água estava por aqui, quando nós saímos já estava acima da cintura, conseguimos levantar as máquinas lá para cima, no 2º piso, a maioria delas, e aí fomos orar. E quando nós paramos para orar, tu conseguia ler na testa dele, ele não disse isso, mas tu conseguia ler na face dele, ele dizendo, Deus, eu estou aqui fazendo um negócio que é para ti, não é para mim. Eu estou aqui com essa ONG para trabalhar e estender a mão em resposta a um chamado teu que tu me deu, aquilo que tu pediu para eu fazer, eu estou aqui fazendo, e agora vem a água e invade isso e destrói isso que nós estamos, não faz sentido na minha cabeça. De novo, ele não disse isso, mas tu conseguia ler na testa dele isso. Quando nós começamos a orar, eu parei e disse, cara, deixa eu te falar um negócio. Assim como o sol nasce para bons, também nasce para maus, assim como coisas boas acontecem para pessoas boas, também acontecem para coisas boas para pessoas más, assim coisas ruins acontecem para pessoas ruins,
mas também coisas ruins acontecem para pessoas boas. Aquilo que nós estamos vivendo não necessariamente é resultado de alguma ação nossa ou de necessariamente buscarmos culpados de que tudo o que está acontecendo agora. Uma das coisas que nós precisamos fazer, e eu falei para ele, é levantar os nossos olhos e confiar de que Deus continua sendo bom. Eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei de que Deus, Ele é poderoso para pegar situações como nós estamos vivendo hoje e transformar isso em bênção. De alguma forma, que eu não faça sentido. Mas Anderson, me escuta, Anderson, não é justo o que eu estou passando. Não é justo todo o esforço que eu fiz, toda a dedicação que eu tive no meu negócio, na minha empresa ou na minha casa. E histórias que nós temos de pessoas, N histórias, de pessoas que disseram, cara, acabei de montar o meu negócio e foi tudo embora. Acabei de botar móveis novos na minha casa e inundou. Acabei de tantas coisas, de sonhos de vida inteira. Cara, não é justo. Não é bom o que está acontecendo. Não pode ser bom o que está acontecendo. Beleza, eu te entendo, e eu entendo a dor do teu coração, e eu entendo o quanto isso queima dentro do teu peito. Agora me diz, que padrão de justiça e de bondade tu tem? Que métrica é essa que você está dizendo que é bom e justo? Eu digo, não, isso não é bom e isso não é justo. Mas eu digo, não é bom e não é justo com os 50 anos de idade que eu tenho, com as experiências que eu tive ao longo da vida, com as relações que eu tive ao longo de todos esses 50 anos, me deu um conceito de bom e de justo. E aí então eu faço uma análise, digo, não, isso não é bom e isso não é justo. Mas o que é a minha análise de bondade e de justiça frente a um Deus que é infinitamente maior? E que não tem 50 anos. E que não tem só a experiência de vida, aonde ele diz, os meus pensamentos são maiores que os vossos. E que de novo não cabe na minha cabeça entender isso, e não cabe porque a minha cabeça é limitada. Eu sou um ser limitado tentando entender um Deus ilimitado. E eu não estou dizendo que foi plano de Deus isso, o que eu estou dizendo é que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o livro de Efésios. O que eu estou dizendo é que, cara, se eu não perder a fé, se eu não perder a capacidade de confiar, e de novo, eu não estou preocupado com o resultado, e quando eu entendo isso, o resultado é secundário. Quando eu entendo que fé, ele transcende eu orar e receber, mas fé, ele está num processo de jornada, onde eu confio totalmente em Deus, entendendo que Deus tem o melhor para mim, e eu decido escolher, Senhor, eu quero viver o teu melhor para mim. Hoje não está fazendo sentido na minha cabeça, mas eu escolho o teu melhor. Imagina Abraão, na sua jornada, ali, cara, um senhor de idade, com a sua esposa estéril, não podendo ter filho, Deus aparece para ele. A bagunça que deu na sua cabeça, e de repente ele tem um filho. E ele morre com um filho. E ele não tem noção, cara, do que a sua geração viria a fazer e a ter. E hoje, cara, milhares de anos depois, nós vemos a nação de Israel. O impacto que ela tem num país extremamente pequeno dentro de uma economia mundial. Não passaria nunca na cabeça desse homem Abraão, mas passou no Deus, que é muito maior que Abraão. Hoje a gente não entende o que nós estamos passando no estado do Rio Grande do Sul, cara, mas eu creio demais naquilo que Deus tem para o nosso estado. Eu estou nesse negócio há 30 anos, 30 e poucos anos, nesse negócio da fé. De ter conhecido Jesus, de ter tido a minha vida impactada por Cristo e ter dito sim a Jesus, e desde que eu me converti, eu tenho ouvido palavras de Deus e promessas de Deus, de que Deus levantaria nesse estado um grande avivamento, que nós teríamos o mover do Senhor nascendo aqui, movendo no Rio Grande do Sul. E nós fomos sempre um dos estados menos evangelizados, nós fomos sempre um dos estados mais difíceis, mais duros de levar a mensagem do Evangelho, e Deus olhando para nós e dizendo assim, os meus olhos estão no Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu fui para o Canadá, isso em 1997, eu tinha 20 e poucos anos, e eu chego lá, ninguém me conhecia, obviamente, e tinha uma sala de oração, e nós fomos para a sala de oração, e aí eles me perguntaram só de onde eu era, eu disse, eu sou do Brasil. Eles começaram a orar por mim, e eles disseram assim, eu vejo um avivamento no Brasil, e ele começa no sul do Brasil. Essa é uma palavra das promessas e dos planos de Deus que Ele tem
sobre o nosso estado. Como isso vai ser? A forma que isso vai ser, cara, eu não sei, mas nesse momento que não faz muita coisa sentido para mim, eu quero poder levantar os meus olhos e crer que Deus continua sendo bom. E eu quero poder ter a fé e confiar de que, Senhor, não faz sentido para mim, mas eu quero confiar naquilo que Tu tem para nós, e eu quero olhar para Ti e caminhar contigo nessa jornada, porque eu quero chegar lá onde Tu planejou, e se eu não chegar lá, eu quero poder olhar de longe e saudar, mas eu quero estar no plano que um dia Tu projetou para esse estado. Cara, não vai ser isso que vai me tirar, não vai ser isso que vai me baixar. Cara, nós precisamos dobrar os nossos joelhos hoje, sim, nós precisamos nos humilhar, e esse é algo que eu falei semana passada, você assiste lá a ministração. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos bater no peito e chorar os nossos pecados, as nossas coisas, mas de joelhos no chão, os nossos olhos têm que estar no alto, na expectativa dos céus, daquilo que Deus tem para nós. De novo, quando nós assim fizermos, cara, o resultado ele é secundário. O importante é que eu estou numa jornada, e por isso que, olha que interessante o texto, ele diz assim: confessaram que eram estrangeiros. Que coisa estranha, cara, de falar de fé e dizer que nós somos estrangeiros, e que estamos à procura de uma pátria. O que tem a ver isso com fé? É justamente, cara, não é o que eu conquisto aqui, é a jornada que eu estou caminhando na minha vida, na expectativa da minha pátria celestial, que é de fato da onde nós pertencemos. Portanto, o quanto eu conquisto aqui ou não, ele é secundário. O importante é a jornada de fé que eu estou fazendo com o meu Deus, de caminhar com Ele, de viver com Ele, de confiar nele, de saber que Ele é bom e que Ele vem ao nosso encontro, e não é medido pelos resultados, pelas conquistas, de o quanto eu alcanço ou deixo de alcançar. E eu não estou dizendo que nós não podemos alcançar, não é isso que eu estou dizendo, é que a nossa fé não é medida por isso. Ela passa pela nossa confiança, de confiar em Deus, de manter com os nossos pés aqui na terra, e aqui estamos, mas que os nossos olhos estejam nos céus. Mano, vitória não é ganhar sempre. A pessoa vitoriosa não necessariamente é aquela que ganha sempre, mas aquela que não desiste, aquela que ela segue caminhando. E isso a gente é bom, né, cara? O gaúcho, nisso a gente é bom, de seguir adiante. Não é o brasileiro em si, né? O brasileiro é brasileiro, mano. O brasileiro não desiste nunca. E nós vamos. A fé, ela gera milagres, com certeza. A fé gera milagres. Uma pessoa cheia de fé, ela vai ver milagres. Uma pessoa cheia de fé, ela vai ver milagres nascerem na sua vida de diferentes formas. Mas fé também gera obediência e perseverança. A pessoa que tem fé, ela seguirá firme, confiando no Senhor, independente do que ela está vendo como resultado. Porque os nossos olhos estão no Senhor. É isso que nós precisamos. Que nós tenhamos um estado que coloque os seus olhos no Senhor. Você já imaginou o que nós podemos sair daqui disso tudo? Eu falei semana passada, eu tenho plena convicção que nós vamos reconstruir o Estado, tenho plena convicção. E digo isso pelo tamanho da generosidade e da voluntariedade que nós temos visto por toda a nação brasileira. Nós vamos reconstruir o Estado. Eu tenho certeza absoluta disso. Então fique tranquilo, nós vamos reconstruir o Estado. Mas eu tenho uma expectativa de que nós não venhamos a ser mais os mesmos. Nós não podemos ser mais os mesmos. Cara, não tem como a gente seguir sendo igual, não pode. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser diferentes. E eu tenho um sonho de nós vermos esse estado prostrado diante do Senhor, amando e adorando a Jesus, de vermos o Senhor vir reinar neste lugar, e que nós possamos retribuir a nação brasileira, se assim o Senhor deseja, e essas suas promessas, de que aqui levantaria um avivamento, que nós possamos levar vida de Cristo para toda essa nação, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.
Eu quero orar junto com você nessa noite. Todos nós estamos vivendo um misto de sentimentos. Como eu falei no início, é sentimento de culpa, é ansiedades, inseguranças, medos. Cara, é um bocado de coisa, mano, que está surgindo na nossa vida e é natural que isso surja. Não tem como, diante disso, nós não termos áreas da nossa vida que estavam flageladas, que estavam já debilitadas, diante de uma tragédia dessa, elas virem a florescer. E às vezes, nem necessariamente somos alguém que sofreu a perda direta, mas só de viver, de estar inserido nesse ambiente, nós começamos a ver algumas coisas de nós, né, brotarem aqui. É natural que isso aconteça. Mas que nesse tempo nós possamos, com os nossos pés aqui na terra, levantarmos os nossos olhos aos céus e crendo que de lá vem o meu socorro. E talvez o Salmo 23, que nós sabemos de cor, nesse momento ele faz muito sentido. Que estando no vale da sombra da morte, que nós possamos ter a convicção, a clareza de que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque se eu tiver essa confiança em meio a toda essa tragédia, cara, dale, já era. Seguimos adiante. Nós vamos seguir adiante. Nós vamos seguir adiante, porque é o que importa. É o que importa. É eu saber, Senhor, que tu estás comigo, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Nada faz sentido. Eu não entendo nada desse vale da sombra da morte que a gente está passando, mas, Senhor, se tu está comigo, já era. Eu quero dar as mãos e nós vamos seguir adiante, em nome de Jesus. Papai, eu oro nessa noite. Eu te agradeço, Pai, porque tu és bom e nós podemos confiar na tua bondade. Nós podemos confiar, Senhor, de que tu continuas sendo bom e em ti, Senhor, não tem sombra de variação. Nós confiamos em ti, Jesus, de que tu é bom no dia que nós estamos felizes, de que tu é bom no dia que nós estamos tristes. Tu é bom no dia que nós recebemos uma promoção e que tu é bom no dia que nós somos despedidos. Tu é bom. Nós cremos, Senhor, de que tu és bom quando o Rio Grande do Sul é só céu, sol, sul, terra e cor, mas também tu continua sendo bom quando nós estamos debaixo d'água. Cremos, Senhor, na tua bondade. Cremos, Senhor, de que tu és bom. E confiamos, Senhor, na tua bondade. E confiamos, Senhor, de que tu venha ao nosso encontro. Papai, nós estamos aqui com os nossos pés nesta terra, mas os nossos olhos no céu, crendo, Senhor, de que de lá vem o nosso socorro. Confiamos na tua resposta. Confiamos, Senhor, na tua ação. Confiamos, Senhor, de que do céu vem sobre nós a tua paz, a tua graça. Príncipe da paz, eu convido agora, inunda os nossos corações, entra no coração de cada um de nós, Senhor, nessa noite, que possamos ser cheios de ti, possamos confiar em ti. Papai, todo fardo, todo peso que tem estado, Senhor, sobre nós, nós colocamos aos pés da cruz nessa noite, confiando em ti, Senhor, e na tua bondade. Confiando, Senhor, de que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós confiamos em ti, Jesus. Nós cremos em ti. E como igreja nos unimos, Senhor, em oração nessa noite para dizer: confiamos em ti e na tua bondade. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus.